Salve, salve, rapaziada! Todo mundo esfumaçado. Quem tá falando com vocês é o Flores. Uma satisfação imensa estar falando com vocês novamente. Contar com essa presença. Mandar aquele salve pra galera que tava no YouTube, no Instagram e não conseguiu curtir a live por problemas técnicos. Então a gente tá fazendo essa gravação exclusiva aqui pra vocês. Então sintam-se amados, queridos. E é isso aí. Vamos voltar mais ou menos do ponto onde a gente tava quando parou tudo e deu aquele caos total generalizado, que era a gente falando sobre o evento, né, que o Mike Tyson teve, a luta do Mike Tyson recente, e era uma empresa gigante e tava falando basicamente de cannabis o tempo todo ali, porque era a empresa patrocinadora master do evento. Então, um evento transmitido em cadeia mundial, com a cannabis ali, o CBD medicinal, né, se eu não me engano era a empresa que estava no dia, falando para todo mundo, mostrando essa mensagem. Com a gente aqui está o meu camarada Dr. Pedro, que vai dar a opinião dele sobre isso, vai falar sobre os atletas que ele atende no CBD Doctors, e aí a gente já vai entrar na parte da cannabis e o tratamento da oncologia. É nóis, Dr. Pedro, bem-vindo! Perfeito, salve, Leandro. E aí, tudo bem? Boa noite aí pra você e boa noite pra galera que estava na live e voltou agora para ver o vídeo. Quem não estava na live veio ver o vídeo, para todo mundo que está então assistindo. Uma boa noite para todo mundo. Então, me apresento mais uma vez, sou o Dr. Pedro Melo, filho, aqui da Clínica CB Doctors. Então, vamos começar a falar sobre os assuntos. Primeiro, sobre a questão dos atletas, né? Posso falar mesmo que a gente tenha discutido aquele assunto, vou continuar, vou repetir algumas coisas que foram interessantes para a galera que está chegando agora, que é justamente a questão hoje de trabalhar com os atletas, é tirar, então, essa visão, esse foco muito patológico, essa questão que envolve realmente muito o cara que, a pessoa que começa o tratamento com a cannabis, então ele tem que ter uma doença muito intensa, ele tem que ser um paciente que já tem uma patologia instalada, então justamente a gente tirar isso e levar para os atletas que hoje encontram, né, que já encontravam de forma recreacional uma evolução nas suas performances atléticas, que agora querem com a utilização do canabidiol de forma medicinal até reduzir primeiro os danos em relação a estar fazendo uso da medicação antes, né? A questão até de você fumar, de fazer o uso recreacional antes de fazer uma atividade física, a questão da legalidade que também inventa, né, que também tem relação, e também a questão justamente da dosagem, de você quando fazer o uso inalatório, né, perder um pouco da dosagem de quando está usando da medicação. Então a ideia aqui é justamente a gente pegar os atletas que são, né, como eu estava falando, cultuados pela população, pelas pessoas, o patrocinador, então é o cara que se cuida muito, é o cara que cuida da saúde, é o cara que não usa outras drogas, é o cara que não gosta de medicação, dieta, dorme cedo, não vai pra balada. Então esse cara que já tem essa questão de cuidar muito do seu corpo, quando ele fala que está utilizando os canabinoides para melhorar a atividade física, para melhorar a ansiedade antes de uma prova, para melhorar justamente a recuperação muscular, então quando ele começa a falar das vantagens em relação ao uso do canabidiol para atleta, é onde a gente consegue, dos nossas armas que a gente tem em relação a desmistificar a cannabis, de trazer essa popularização do canabidiol para a população, para as pessoas, e quebrar um pouco esses preconceitos, essas ideias antigas já que estão ficando ultrapassadas em relação ao preconceito, que faz mal, que vicia, que o cara que é atleta, então o cara que usa droga, ele não pode ser atleta, então o cara faz atividade física para se livrar, né, da cannabis. Então, na verdade, também a gente quer quebrar isso aí, justamente a gente mostrar que o canabidiol ele tem efeitos terapêuticos fantásticos para os atletas. Hoje, nossos atletas estão vendo uma evolução muito boa em relação ao THC pré-treino, que ele é um broncodilatador. Ele também tem efeitos de melhorar a contração muscular, que também ajuda na questão do foco, essa parte de concentração. Então, os atletas estão tendo essas vantagens, e o CBD, pós-atividade física, né, como relaxante muscular, melhoria de microlesões e microtrauma, e também para ajustar a questão da higiene do sono, que envolve os atletas também, fuso horário, viagem, ansioso por causa de prova, Olimpíada. Então, acho que a gente consegue muitas vantagens em relação ao uso do canabidiol para os atletas. E além das vantagens para ele, eu falei, para a população como geral, ver que é um atleta que está utilizando o canabidiol, está tendo evolução, quando o cara vai para a Olimpíada, o cara ganha medalha e está utilizando a medicação, é onde, na verdade, a gente consegue mais uma forma de plantar uma sementinha na cabeça do pessoal do tipo, isso aí vai dar certo, não precisa ter esse preconceito, pode ser vantajoso para você. Então, enfim, essa questão dos atletas está sendo, para nós, muito fantástico, trabalhar com pessoas dessa intensidade, pessoas com uma energia muito legal, né? Pessoas que se cuidam muito bem. Então, a gente estava tendo um trabalho muito legal com atletas que estão indo para a Olimpíada, com atletas amadores, com atletas de final de semana só, com gente que está querendo começar a atividade física. Então, a gente tem uma vantagem muito boa, né? Com qualquer tipo de atleta, de esportista, de atividade física, independente de ser profissional ou não.
Está tendo resultados muito legais. E mandar então esse salve para os comitês organizadores, né, para os comitês fiscalizadores analisar, porque a grande questão, o que é droga? Vitamina C é droga, você compra na drogaria. Então, né, é tudo uma questão às vezes de perspectiva que a gente consegue adaptar. Então vamos lá para aquela parte da cannabis e do tratamento oncológico. A não ser que você tenha mais alguma coisa para falar em relação aos esportivos. Não, pode passar à vontade. O que você acha como que a cannabis ela pode ser aplicada no uso de um tratamento do paciente com oncologia? Quais são os tipos de câncer que são mais eficazes, né? Porque talvez pode ser mais eficiente para um, não é porque para câncer pode ser para todos, ou se é para todos. Qual que é o... Perfeito. Vamos colocar ele, na verdade, por enquanto, vamos colocar o tratamento em si, o tratamento oncológico em si como todo, não especificar necessariamente um ou outro câncer, um ou outro tipo de tumoração. A gente trata já vários pacientes oncológicos aqui na clínica e realmente a gente tem um resultado muito positivo sobre pacientes oncológicos que fazem utilização do canabidiol. Inclusive, uma das primeiras patologias que foram descobertas que tinham algum resultado positivo em relação à sintomatologia era o câncer e era o tumor. Então, quando a gente fala de câncer e paciente oncológico e utilização da cannabis, a gente tem sempre que lembrar de 4 vantagens, certo? 4 pontos específicos em relação à evolução desse paciente, tá? O quarto é o mais importante, eu vou deixar no final até para a forma didática para você entender essa parte complexa. Quando a gente fala então das vantagens, a gente tem primeiro, tá? Sobre o sistema endocannabinoide, né? A gente tem vários órgãos do nosso corpo que tem receptores para esse sistema, né? Para o sistema endocannabinoide, então tem essa evolução, vão ser ativados após a utilização desse tipo de medicação. O sistema gastrointestinal, por exemplo, é um deles. Ele tem uma absorção muito alta do sistema gastrointestinal, tanto estômago quanto intestino, em relação aos canabinoides. Ou seja, a gente consegue ter mudanças nesse sistema, a gente consegue ativar esses órgãos com uma facilidade maior, porque são os primeiros contatos que vão ter com cannabis no nosso corpo inteiro, na verdade é o sistema gastrointestinal, desde a boca, na absorção da medicação, até estômago e intestino. Então, primeira coisa, o paciente que está falando, que está utilizando, está fazendo quimioterapia ou radioterapia, certo? Está tomando um monte de medicação, vem a quimioterapia, então os pacientes normalmente perdem o apetite, fica inapetente, sente enjoo, vômito, acaba não comendo os dias depois da quimioterapia. Então, justamente essa perda nutricional, essa caquexia, que é o que o tratamento oncológico acaba levando os pacientes, é onde acaba depois vindo o paciente a óbito, é onde acaba tendo uma involução, né? Quando o paciente acaba não melhorando em relação ao tratamento oncológico. Então, quando a gente fala de estimular o sistema gastrointestinal com a medicação, é justamente a gente aumentar a fome, o apetite, melhorar a digestão da pessoa, diminuir o enjoo, diminuir o vômito. Então, primeiro, a questão de melhoria da alimentação, diminuir o quadro de caquexia, de inapetência, então gastrointestinal. Segundo, os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios que a cannabis tem, como a gente estava falando, por exemplo, enxaqueca, fibromialgia, lombalgia crônica, esse paciente que sofre de dor crônica, se beneficia muito com a utilização dos canabinoides. Então, a gente pensar justamente no paciente que tem câncer, uma metástase, então acaba sofrendo com várias dores no corpo, precisando. Então, essa questão álgica, né, da parte de dor, também é algo que a gente acaba tendo uma vantagem bem legal em relação ao uso do canabidiol. Ponto. Alô? E em terceiro ponto, e não menos importante, a questão justamente da saciedade psicológica, que é o que eu posso falar. A gente trata muito paciente com patologias psicológicas, como ansiedade, transtorno pós-traumático, depressão. E a gente sabe que patologias oncológicas, né, que o câncer está também atrelado a má alimentação, a estresse psicológico ao longo da vida, então todo esse estresse oxidativo, todas essas coisas que vão se acumulando no nosso corpo ao longo da vida, acabam, de certa forma, gerando alguma disfunção em algumas células do nosso corpo, e esse crescimento anormal, essa disfunção de uma célula, é o que vem a ter um processo oncológico, um processo cancerígeno, certo? Então, quando a gente fala de um paciente com câncer, um paciente oncológico, não tem como a gente não pensar no componente psicológico dele. Não está dormindo bem, está ansioso, não sabe como é que vai ser nem o dia de manhã, se vai melhorar, se vai piorar. Então, a questão da depressão, meio que a pessoa está, né? Claro, essa parte psicológica está sempre atrelada. Então, assim, a questão que eu gosto muito desse termo de saciedade psicológica, que é o que o cannabis oferece, então, deixar o paciente mais tranquilo, deixar o paciente mais relaxado, é outra vantagem interessante quando a gente fala em relação ao cannabis. A gente falou de trato gastrointestinal, de analgesia anti-inflamatório e da questão psicológica, certo? Agora, por último, que você deixa para o final, se fosse há 2, 3 anos atrás a gente estivesse trocando essa ideia, Leandro, talvez seria algo que eu não falasse com tanta convicção
e certeza do que eu vou falar, como a gente conversa hoje quando a gente toca nesse assunto. Mas hoje a gente pode, sim, através de estudos, de testes e de exames, comprovar que o CBD e o THC, principalmente o THC, tem efeito antitumoral e efeito anticancerígeno. Certo? Então, isso é um ponto muito positivo, porque ultimamente está tendo muitos estudos, principalmente fora do país, a gente tem muitos estudos. Aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, está acontecendo um estudo, né, que a doutora Paula está coordenando, que envolve justamente um catéter que entra no corpo da pessoa e vai até a célula cancerígena pulmonar, cerebral, gástrica. Então, você tem uma injeção de THC numa concentração alta, que tem, através de exames sendo comprovados, que tem uma regressão das células oncológicas, das células tumorais. Ou seja, hoje, a gente pode falar com firmeza, algo que a gente talvez não falasse com toda certeza atrás, a gente pode dizer sim que o canabidiol tem efeito antitumoral, tem efeito anticancerígeno. Então, assim, como se já melhorava, já gerava um efeito positivo, sintomatológico, em relação a enjoo e ingestão, em relação ao psicológico, em relação à dor, hoje a gente pode dizer também que tem um tratamento oncológico. A cannabis já envolve, sim, já faz parte do tratamento oncológico, antitumoral. Então, assim, tem um resultado muito positivo em relação a isso também. O paciente oncológico hoje se beneficia muito. A gente tem vários pacientes nossos que tiveram evolução dos tratamentos oncológicos, tiveram alta dos seus ambulatórios oncológicos. É lógico, a gente pensa no uso da cannabis também como uma terapia associativa. A gente não está falando como uma monoterapia, envolve cirurgia, envolve quimioterapia, radioterapia, mas justamente a medicação dá o suporte para que o paciente consiga passar por essa fase com menos dor, com mais tranquilidade, justamente para ter uma evolução dos sintomas, que o próprio fato de ter um câncer que já é prejudicial, evitar então que esses sintomas venham a piorar mais ainda no quadro do paciente dos que ele já tem que experimentar e sentir pelo fato de estar com essa patologia. Sim, o paciente oncológico evolui muito bem, certamente, com a utilização do canabidiol. Exatamente. Se a pessoa não consegue comer, ela também não consegue melhorar, né? Que é um outro fator que seria a quinta chave nessa conta aí, seria o apetite, né? Abre o apetite e aí a pessoa consegue comer. Eu lembro quando minha mãe ficou doente, por exemplo, ela não conseguia comer, tudo que batia voltava, e era isso, tipo, não tinha o que fazer. E nessa época nem se conversava, né? Ixi, cannabis medicinal foi coisa dos anos 60. Que é verdade, né? Perfeito, exato. Que é esse intervalo que a gente passou, na verdade, está passando ainda de endemoniar, né? Poxa, mas a cannabis faz mal, guerra às drogas, essa questão toda. E é o que você falou, lá atrás não tinha, a gente está nesse parênteses, espero que logo isso aí passe também para toda a utilização, mas é o que você falou, é algo dos anos 70, né? Essa questão de você pensar na cannabis como uma forma mais legal, ou é muito antigo, ou é algo que você vai pensar mais para frente, não tanto hoje, né? Nos últimos tempos, na verdade. Claro. Eu quero mandar um salve aí pra toda a rapaziada que colou no Instagram, que colou no YouTube, pra esposa do Dr. Pedro que tá acompanhando a live aí, tá aguardando a gente, e sempre dá esse salve aí pra dar essa moral pra ele estar aí com a gente. Pra Natália, pra Ginger, pro Luizinho, pro Caio Félix, pra essa galera que tava ali na live. Pô, brigadão, galera. É isso aí, com o apoio de vocês a gente sempre chega mais longe. E travando a live, fazendo esse conteúdo agora, né, exclusivo para vocês, que vai estar disponível, já está disponível, né, se vocês estão assistindo. Foi a melhor coisa porque o áudio do Dr. Pedro melhorou, a qualidade vai ser um vídeo fluido, onde, né, vai ter um áudio decente para todo mundo ouvir, e é esse que é a missão do canal, é passar um conteúdo de qualidade com responsabilidade. Né não? Meu camarada, qual que é o tipo de enfermidade, né? Eu tinha perguntado, mas como é muito abrangente, né? Qual que é o tipo de enfermidade você acha que a cannabis ela vem sendo mais eficaz no sentido oncológico, né? Para que tipo de... Tem algum? Ou ainda não tem estudo? Existe algum, por exemplo, para câncer de mama vem se mostrando mais eficaz? Ou é geral mesmo? Todos os tipos de câncer está batendo bem? Como tem um efeito sistêmico muito bom, a utilização do canabidiol, não tem muito específico de falar esse câncer tem uma receptação maior do que o outro. Né? Quando a gente fala de câncer, a gente tem que pensar a primeira coisa em uma série de conjunto de células que está crescendo normal, a ponto de tirar um câncer, um tipo de tecido, né, que é um conjunto de células que não fazem parte daquele lugar. Toda célula tem, como na verdade todo humano, se você pensar de uma forma mais ampla, tem um tempo de vida. Uma hora que morre, acabou e acabou. A questão é que algumas células, quando tem algum defeito nessa programação, nessa morte programada, que a gente chama de apoptose, você tem então
uma falha nesse tipo de mecanismo, a célula não vai morrer. Então ela vai crescendo, e num conjunto de células é o que acaba acontecendo esse efeito cancerígeno. Então isso aí pode ser provocado justamente por excesso de medicação, excesso de estresse ao longo da vida, genética. Então vários fatores podem influenciar o crescimento anormal do câncer. O que o canabidiol faz é justamente o controle acima desse mecanismo de apoptose. Ou seja, consegue justamente esse mecanismo de morte programada celular ser mais rígido, funcionar mais corretamente, para evitar que as células venham a se descontrolar no crescimento a ponto de virar um tumor, a ponto de virar um câncer. Então, assim, a gente aqui na nossa clínica, a gente tem pacientes com câncer, tivemos pacientes com câncer de mama, com câncer de esôfago, estômago, pulmonar. Assim, a gente tem resultados muito bons. Eu tenho, na verdade, a gente tem beirando uns 7 pacientes oncológicos, temos uns 8 pacientes oncológicos, e deles, um não teve um desfecho legal, que realmente a gente começou o tratamento, já estava num caso mais avançado, era uma questão, até não gosto até muito desse termo, mas é uma questão até meio paliativa, mas outros pacientes que, por exemplo, pacientes procuraram a gente para começar o tratamento antes mesmo da primeira terapia, da quimioterapia, a primeira rádio, antes de começar o tratamento, eles tiveram resultados muito, muito bons, de alta ambulatorial. Então, assim, não especificamente, até porque, na verdade, eu estaria mentindo se eu pudesse falar que essa era a minha prática. Eu já tenho estatística suficiente para falar que esse é mais que esse, né, em termos de numeração, só de quantificação. Mas a gente tem vários pacientes oncológicos com resultados muito, muito positivos, aí sem especificar esse câncer ou esse câncer, mas no quadro geral. A pergunta que todo maconheiro quer saber: fumar maconha pode ser um tratamento preventivo para o câncer? E cannabis e Covid, você tem algum dado sobre isso? Sobre a questão da prevenção, funciona assim. Quando a gente fala de cannabis recreacional, né, não é cannabis recreacional, o ato inalatório da cannabis, é lógico que a gente sabe que em um monte de país, os médicos podem prescrever a cannabis inalatória, né, ou o dispositivo de bombinha, ou no vaporizador, justamente porque a gente sabe que tem efeitos medicinais tão bons quanto a própria utilização de um óleo de uma medicação via oral. Infelizmente, aqui no Brasil ainda se bate muita cabeça em relação a cara que é recreacional é o cara que fuma, e o cara que é medicinal é o cara que toma o óleo ou passa a pomada, e não tem essa questão de a gente sabendo que, quando a gente faz os inalatórios, a gente tem efeitos terapêuticos tão fantásticos quanto. Infelizmente, a gente tem que colocar isso como pontos diferentes, então a gente vai pontuar assim, como você falou. O ato inalatório diminui um pouco a questão da disponibilidade da medicação. A medicação, na verdade, tem um efeito mais rápido, porém é metabolizado mais rápido, então ele não fica circulando tanto no corpo. Então, em relação ao ato inalatório, pode ser, na verdade, tem até o controle dos efeitos, diminuição da dor, diminuição do psicológico, na verdade, é o que a gente fala. Hipocrisia dos médicos que falam que cannabis medicinal, que prescrevem cannabis, e cannabis medicinal é legal, mas o ato de fumar vai te fazer mal, o ato inalatório é prejudicial e demoniza ele. Pô, é cannabis do mesmo jeito, entendeu? A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas para a mesma substância. O que vai mudar é o tipo de utilização, o tipo de absorção, e você, como médico, ter o controle de uma em uma, e o paciente ter o controle de uma em uma para saber que quando ele está na praia, quando ele está na rede, quando ele está dando os tragos, quando ele está fazendo uso recreacional, é algo do lazer, é algo do prazer dele. Tem uma medicação para fazer o uso 2 vezes por dia. Você sempre tem que pensar em redução de danos, que é aí que eu queria chegar. O ato recreacional, o ato de fumar, Leandro, então, você acaba tendo esses danos em relação à temperatura, fumaça, absorção pulmonar, usar às vezes cigarros sem uma piteira, sem uma piteira de vidro, entendeu? Então, justamente, prensado, que a gente tem que pensar na realidade que o Brasil hoje vive do prensado. Então, se pensar que todas as substâncias, primeiro, a gente já não pode nem estar falando de cannabis aí, e o fato que eu falei de inalatório, a gente perde o controle da dosagem, perde o controle da substância, então assim, pode ser que sim, tem efeitos medicinais e antitumorais o cannabis inalatório, sim, mas também tem alguns riscos em relação a estar fazendo uso inalatório, tipo o paciente que tem às vezes uma genética positiva para um câncer, ou já tenha desenvolvido alguma doença, né, alguma patologia oncológica, não seja interessante pagar para ver até onde esse uso inalatório vai ajudar o câncer, mas outros problemas que pode trazer em relação até a outros tipos de câncer. Aqui também não adianta a gente tampar a cabeça e tampar o pé, né? Isso aí não é vantagem. Pode crer. Eu tava aqui tentando buscar. Outra pergunta, né? Tinha a pergunta da cannabis Covid. Eu tava tentando buscar o chat lá ao vivo. Eu não tô. Depois eu busco o chat lá. Tinha umas perguntas que a gente tinha falado sobre. Que aí você puxou da endometriose, que a cannabis era boa para o sistema reprodutor feminino. Então, se vocês querem saber, fica ligados que outro dia a gente fala sobre isso. Era preventivo com Covid, né?
surgiu uns papos aí de cannabis, Covid é tratamento. Eu tenho uma tia que viu uma pesquisa, me ligou, eu quero CBD. Eu falei, ó, liga pro Dr. Pedro que ele responde. Conta pra gente, funciona ou não funciona? Não quer hidroxicloroquina, não quer nenhuma outra medicação, mas quer o CBD, né? Exatamente. Então, é ótimo, na verdade. A questão hoje, na verdade, a gente já sabe que o canabidiol está atrelado ao sistema imunológico, a aumento da produção de cascata de inflamação, que é a cascata que envolve justamente o nosso sistema de defesa de uma infecção, a questão da imunossupressão, então melhorar os efeitos imunológicos, melhorar a questão da produção de célula branca. Então, quando a gente fala de canabidiol, a gente hoje já sabe que até pela prevenção, por exemplo, uma artrite, um exemplo, que é uma doença inflamatória, então ao longo da vida, inflamação de algumas partes, de algumas articulações, vão gerando algumas enfermidades e algumas dores, a gente já tem aí, então, como eu estava falando, efeito anti-inflamatório envolvendo o uso do canabidiol. Então, por exemplo, a inflamação pulmonar, essa questão do tecido, das células sanguíneas que acaba envolvendo o vírus, essa questão justamente que eu falo de proteger o sistema de defesa, que é o que o canabidiol tem oferecido, não é que a gente vai falar, então a cannabis é eficaz contra o vírus do Covid, então se fosse assim, a gente estaria fazendo as vacinas de canabidiol e não estaria fazendo as medicações, não é isso. Eu me perguntei sobre isso. Canabidiol, antes fosse, mesmo porque você comigo, meu amigo fala, você vê que nunca amigo nosso que faz uso recreacional ou paciente maconheiro, o pessoal, os maconheiros, não estão pegando Covid e não estão morrendo de Covid. Uhum. Então, na verdade, justamente, enfim, não até pegando nessa brincadeira, mas o uso medicinal aumenta a imunodeficiência, melhora a produção de células de defesa, de célula vermelha, então acaba ajudando sim no controle, não só do Covid, mas no aparecimento de outras patologias, porque a questão de que o nosso sistema de defesa está mais aprimorado, está mais elevado, a gente diminui a chance de eu pegar outro tipo de infecção, não só a Covid. Não é que é específico para a Covid, mas entre outras, melhorias de sintomas e melhoria do sistema de defesa para evitar que seja mais suscetível a ter esse tipo de patologia, esse tipo de infecção ou outros. Pode crer. Como a gente teve problema na live, a gente já está mais de uma hora conversando e para mim é uma satisfação imensa, mas eu sei que o Dr. Pedro também tem as coisas para fazer. A gente vai pular então já para outro assunto, e o próximo assunto que é cannabis e ansiedade. Mas a gente pode fazer outras lives e falar um pouco mais sobre isso. Ou talvez eu mude para esse formato de gravado e depois eu posto para a galera. Quero mandar um salve para o Macana, que ajudou na divulgação, para a Ginger, para a galera do Micasa, para a galera do Trip. Salve. Manda pra gente aí, cannabis e ansiedade. Como tratar? Dá para tratar? Trata-se cannabis e ansiedade? A gente agora, né, Ledão? A gente está fazendo um ano de agenda na clínica. A gente vai bater agora, na verdade, acho que dia 12 de março a gente bate um ano de abertura da agenda da clínica. Então a gente puxou algumas estatísticas recentes para a gente dar uma lida, para a gente saber, até para a gente focar algumas questões de ações de marketing, né? E eu acho que 40% dos pacientes tinham como patologia primária ou tinha desenvolvendo um dos primeiros sintomas que acabam relatando, algumas patologias que acabam relatando, a questão da ansiedade. Então, hoje, a gente tem um número muito grande de pacientes que fazem utilização do canabidiol para tratar a ansiedade. Inclusive, quando o paciente vem fazer essa migração, né, entre recreacional e medicinal, quero fumar menos, eu quero utilizar menos recreacional, não quero ficar fazendo, não quero indo comprar, tem a questão da legalidade, lugares que eu não posso fumar. Então, quando o paciente acaba migrando do recreacional medicinal, normalmente ele já acaba falando que eu comecei a fumar porque estava ansioso, porque estava com muita pressão, estava preocupado com algumas coisas. Então, já se é atrelado o uso recreacional ao relaxamento, a você ficar mais calmo, a ficar mais tranquilo, a você ficar um pouco mais sossegado. Eu sempre falo, o CBD, principalmente, ele tem um efeito de relaxamento muscular muito bom. E quando a gente fala de músculo, Leandro, a gente não fala só de músculo, bíceps, a perna, o tronco, a gente fala, na verdade, de tecido cerebral. O cérebro é um tecido muscular que tem, tanto quanto qualquer outra parte do nosso corpo, precisa de treino, precisa de alongamento, precisa de estímulo e também ao longo da vida tende a depreciar, a gerar justamente que são as demências que ao longo do tempo, alimentação, outros produtos químicos, estresse, tudo vai gerando essas demências que é você ter algumas disfunções em algumas partes do nosso tecido cerebral, que eu expliquei justamente que é a questão de ter um tecido muscular. Se todo mundo tivesse um tecido muscular fantástico, como sempre não tivesse nenhuma piora dele, nenhuma degradação, as pessoas iam fazer atividade física com 80, 90 anos, como faz um menino de 20. Sim. Então, a ideia, a gente tem que pensar sempre que já tem uma degradação natural do nosso tecido cerebral, psicológico. Então, quando a gente fala de relaxamento psicológico, de você treinar o seu cérebro, você estimular ele, mas também dar um recovery, uma recuperação,
a gente fala de CBD, que é justamente, como eu estava explicando, essa questão do relaxamento psicológico, tanto muscular, quanto do relaxamento muscular, tanto físico quanto psicológico. Então, eu gosto muito, Leandro, de usar o termo saciedade psicológica, que é o paciente estar mais tranquilo, estar mais relaxado do ponto de vista psicológico, para que ele consiga encarar as coisas que acontecem em volta dele, ambiente externo, os fatores externos, e como ele vai responder para isso e como ele vai deixar fazer com que isso não atrapalhe tanto, não venha incomodar tanto a vida dele. Por exemplo, um paciente que tem, por exemplo, uma ansiedade, né? Ele sente isso ao longo da vida, então, tem estímulos, então o cara tem, por exemplo, 3 filhos, o cara está desempregado, em pandemia, em Covid, brigou com a mulher, e ele está com um monte de problema. Tem coisa que eu sempre falo para os pacientes, problema você sempre teve, vai ter e não vai deixar de ter daqui para frente. A questão é como você está encarando esses problemas e como você vai responder de volta a eles. Então, se, os filhos estão aí, o problema do trampo está aí, pandemia, isso tudo está acontecendo, esse ambiente externo está acontecendo. Agora, como você vai ficar mais sossegado para não ficar levando o trabalho, problema do trabalho descontando do seu filho, brigando com a sua esposa, depois vindo e tratando mal seus funcionários. Então, essa que é a questão da saciedade psicológica. Eu gosto muito desse termo, que é o paciente estar mais relaxado, estar mais tranquilo, para poder levar, então, o ambiente à sua volta, levar a sua rotina, as coisas que ele deve dar importância a mais ou deve dar importância a menos, traumas passados que às vezes vêm assombrar a questão da insônia. Então, essa é a questão que eu estava falando ali para você do remodelamento psicológico, que é algo que o cannabis acaba oferecendo, não só tomar medicação, é você preparar a sua psicologia, você evoluir do ponto de vista mental para as coisas que você tem que fazer. Então, a cannabis, na verdade, te ajuda a guiar em relação à ansiedade, até a questão da depressão, psicologia mesmo, realmente, o preço psicológico, te guiar para você conseguir uma evolução, que você fala. A nossa mente é o eixo principal do nosso corpo. A partir da hora que esse eixo está desregulado, o resto dos nossos fatores do nosso corpo, vida social, sexual, física, profissional, afetiva, todas vão sair do eixo também. Então é isso que a cannabis faz, ajuda você a alinhar direitinho os aspectos da sua vida para que essa parte psicológica toda não venha te atrapalhar as coisas que você tem a fazer no seu dia a dia. Agora chegou... Falei bastante, né? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Às vezes eu vou falando, você me avisa, querido. Não, tá ótimo, é isso aí. Pena que não tem um pessoal aqui para interagir com a gente e mandar as perguntas, né? Mas eles vão mandar nos comentários, eu mando para você e a gente pode fazer uma próxima live respondendo pro pessoal. Agora, claro. Eu lembro que em conversas com um primo meu que estudou educação física, ele comentou a respeito dos neurônios, né? Uma vez ele comentou que os neurônios são como lampadinhas que se acendem, né, na nossa cabeça, e como lâmpadas têm sua vida útil, com o tempo elas vão queimando, que era isso que você estava falando. E aí o lance da cannabis, que é interessante, que as sinapses, né, são essas lampadinhas, né, acendendo, né, vão passando seus impulsos elétricos e tudo mais, elas podem ser feitas de novas formas quando você utiliza, né, a cannabis, e é por isso que a gente tem o nosso sistema endocannabinoide, e como que o sistema endocannabinoide se aplica, né, nessa parte, né, do nosso corpo. E maconha queima neurônio? Conta pra nós. Quando a gente fala de cannabis, a gente tá até o gancho da mesma continuação da explicação que a gente estava falando antes em relação a essa questão do tecido muscular. Tá? A cannabis tem um efeito muito legal, que é o efeito de neuroplasticidade. E aí, eu estou falando, a gente volta a falar de tecido muscular, certo? Que é justamente você gerar essa plasticidade, esse efeito de você conseguir esticar e alongar mais as células cerebrais, os neurônios, para que gere uma maior comunicação entre eles. Como eu estava falando, ao longo do tempo, o tecido cerebral, como o muscular, como a outra parte do nosso corpo, acaba gerando um pouco de atrofia, e isso acaba gerando algumas disfunções em algumas partes do nosso corpo, em alguma parte dos nossos danos neurológicos. Então, quando a gente fala justamente de atrofia muscular, atrofia cerebral, a gente fala, por exemplo, de paciente com Alzheimer, de paciente com demência. Esse paciente que tem a demência, ele também se desgasta ao longo da vida no tecido cerebral dele. Quando o paciente chega lá com 80, 90 anos, ele vai ter um déficit neurológico em algumas capacidades neurológicas dele, como a fala, como a comunicação, como hábitos de vida, ou como, às vezes, até, na verdade, essa percepção do ambiente, de você ter ideia de que você pode falar um palavrão, de que você ter que se comportar, de que tem que ser uma pessoa educada. Então, perde um pouco desse senso de coletividade, de comunidade, na verdade, senso social. Então, quando a gente fala desse tipo de patologia que envolve essa atrofia cerebral, o canabidiol tem esse efeito neuroplástico, que é algo muito positivo. Por isso que a gente tem um resultado muito legal com demências ou Alzheimer, que é justamente essa plasticidade neurológica, você conseguir alongar esses neurônios, esse tecido neurológico, faz com que essas células, então, que estão mais longe, que estão um pouquinho atrofiadas, se comuniquem um pouco melhor, tenham um contato maior.
Então gera um maior, como você explicou das lampadinhas, gera uma maior comunicação entre elas, maior estímulo elétrico entre elas, então, de certa forma, um maior funcionamento do tecido cerebral e, consequentemente, neurológico, a gente fala da cabeça até o resto do corpo. Tá? Então, esse efeito neuroplástico é onde eu acho que é onde a mágica acontece em relação a essa evolução de lesão neurológica, patologia neurológica. Ou seja, fume um baseado que você vai contratar um serviço de manutenção para o seu cérebro. E não vai matar neurônio nenhum, fica tranquilo. Isso aí é isso aí. Meu amigo, quer falar mais alguma coisa a respeito dos temas que a gente abordou? Quer mandar uma mensagem pessoal? Vou deixar o Dr. Pedro descansar aqui. Sim. Galera, antes de mais nada, obrigado a todo mundo que apoia, que vem apoiando. A gente tem se ouvido falar muito de cannabis medicinal, recreacional, de cannabis no geral, de investimento, de empresas que estão entrando, de artistas, de famosos, de atletas, de pessoas que estão falando sobre. Então, acho que assim, a luta que já existia se mantém, de médicos, de pacientes, de ativistas, de pessoas famosas, não famosas, de todo mundo que quiser entrar para ajudar. Na verdade, o trabalho ainda é algo que vai levar um tempo, é uma trajetória que a gente vai degrau por degrau, mas é o trabalho de todo mundo junto. Desmistificar o assunto, compartilhamento de informações de qualidade, você falar sobre, você gerar eu não gosto do termo banalização, mas você deixar um assunto comum. Você falar sobre um assunto em roda e diminuir essa questão desse preconceito, esse olhar torto que envolve a falar sobre cannabis, sobre maconha, sobre qualquer tipo de droga que seja, na verdade. E a gente ter informação no nosso dispor, para a gente poder saber o que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, seja alimentação, droga, arte, música, cultura, tudo a gente sempre tem que saber de onde vem, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, os danos, os pontos positivos e negativos todos. Então, agradeço a todo mundo que está dando apoio. A gente ultimamente tem tido um crescimento muito legal em todos os setores que envolvem cannabis. Então, vamos todo mundo junto. Obrigado por todo o apoio, o Instagram, por paciente, indicação, todo mundo que está trabalhando. Você, Leandrão, pelo convite, tá? Por indicar paciente, a gente sempre está em contato firme. Então, é isso. Eu desejo para todo mundo uma ótima noite, né? O que for assistir de dia. Na verdade, a gente está à noite aqui, mas que for assistir de manhã à tarde, que você tenha um resto de dia fantástico. Qualquer coisa que vocês precisarem, @drpedro.cbdoctors ou @clínica.cbdoctors, se precisar marcar consulta, se precisar de atendimento, acompanhamento, parceria, qualquer coisa que envolva cannabis e disseminação da cannabis, a tese de cannabis e qualquer coisa que eu puder ajudar, vai estar sempre a meu dispor, sempre ao meu alcance. Eu vou estar feliz em poder ajudar. Principalmente você, meu parceirão, que é o cara que eu gosto muito. Qualquer coisa que você precisar, é só você me dar um grito, você sabe onde me encontrar. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo e estou à sua disposição também. Então, é vida de plantonista, né, pô? Se não for assim, não tem vida. Eu sei como é que é. Eu vivo disso, a galera do audiovisual. E pra gente... Tem um tema que é muito importante, que eu falei no início da live, mas a gente não abordou aqui, que é a Abrace, né? A Abrace não pode parar. Teve esse lance da Anvisa. Você tá por dentro disso? Parece que a Anvisa está querendo caçar agora o registro de todas as associações. Qual que é a importância de uma empresa como uma associação, no caso, né, como a Abrace, no nosso país? Ou a gente não, só porque você comentou, né, a respeito da importação, a Anvisa quer saber qual que é o CBD que é importado, a quantidade, a qualidade desse CBD. Dá explana esse assunto pra gente, por gentileza. Uma palavra principal, na verdade, vai definir, na verdade, a base de toda a conversa que a gente está tendo, tá? Acesso à medicação. Quando a gente fala acesso, Leandro, não adianta a gente ficar nessa de tipo, completo ativismo do tipo, não, acesso, então o cara somente pode plantar e não pode importar, não pode ser de remédio, não pode ter do cara. Tem que entender que cada qual é um qual, cada caso é um caso, e tem as pessoas que têm algumas, enfim, disponibilidade, que tem algumas condições que outras não têm. Tem paciente que tem muito dinheiro, entendeu, e quer plantar. Que gosta de plantar e quer tentar plantar medicação, ok. Tem gente que não tem nenhum dinheiro e não consegue plantar. Tem gente que tem dinheiro e planta, na verdade. Não é só questão financeira que a gente tem que colocar em pauta. Às vezes o cara plantar pode ser terapia para ele, até. Claro, porque envolve aquele lance do psicológico. Sempre na questão do acesso. Se o cara quer comprar da importação, eu acho que ele tem que ter acesso. Se o cara quer plantar, ele tem que ter acesso. Se o cara quer ajudar uma associação,
não quer plantar, não tem dinheiro ou não quer comprar, enfim, e quer ajudar uma associação, ajude também. Eu acho que a gente, quanto maior o leque de opção que a gente conseguir abrir para um paciente ter acesso em relação à medicação, melhor, entendeu? A gente está aqui para tratar todo mundo, independente do cara ter dinheiro ou não, ter condição ou não, de saber plantar cannabis ou não saber plantar, entendeu? Então a questão é exatamente essa, a gente poder ter discernimento de saber qual é o tipo de paciente que está querendo um acesso de qual tipo. Desde qualquer um que seja, a gente está aqui para ajudar nesse tipo. Então, as associações são fantásticas, a gente tem parceria com várias associações e a importância delas é muito, muito grande. Para diversos, principalmente para conhecimento, palestra, workshop, ajuda com a parte jurídica, ajuda com a parte médica, medicação, tudo. Entendeu? Então, assim, estamos crescendo, né? As associações hoje estão crescendo em números. É lógico, tem a questão da legalidade, mas as associações estão buscando sempre fazer as coisas da forma mais legal, com a maior qualidade possível. A gente tem associações que fazem medicações de altíssima qualidade, a gente tem que colocar isso em pauta. Então, acho assim, nenhuma associação a menos, entendeu? É sempre a mais. Quanto mais tiver, maior o movimento, mais pacientes vão se beneficiar, mais médico para trabalhar, mais conhecimento. Então, assim, toda associação, principalmente quando o país está começando essa questão de mercado canábico, começando a descobrir essas coisas agora, eu sou muito mais a favor de uma associação, de você poder estimular ou investir, ajudar alguma associação, do que uma indústria farmacêutica de outro país. Seria de alguém que vai vir só trazer o dinheiro para cá. E tem que pensar, tem que colocar parâmetros na mesa como qualidade da medicação, padronização da medicação, isso tudo tem que ter em mente. Também não adianta a gente querer abraçar a associação ou uma produção nacional, sendo que às vezes uma medicação não é eficaz. Vale a gente lembrar que a gente está num país... Vale a gente lembrar que a gente está num país que tá todo mundo sem trabalhar há ano, já é coisa de ano, tem gente sem trabalhar, e o auxílio que o governo dava R$400. Você não consegue comprar nada. Mesmo se você falar que um óleo de altíssima qualidade vem a R$200, às vezes não está acessível. Porque a realidade do nosso país é que acessível é dado pelo governo. Isso é acessível. Isso é acessibilidade. Eu concordo com você demais. Aquela PL 399 que quer, enfim, aumentar os estudos, aumentar as pesquisas. Aqui, inclusive, na PL 399 tem a questão da farmácia viva, que é o SUS, então, bancar estudo e bancar a produção de medicação à base de cannabis para ter uma produção gratuita, para você ter uma utilização em massa da medicação no Sistema Único de Saúde. Então, isso são pontos positivíssimos, que é algo que, sim, a gente tem que lutar para isso acontecer. Isso eu sou super a favor, com certeza. Com certeza. Tamo junto. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Se inscreva no canal, não esquece de compartilhar. Cola lá no CB Doctors. Segue lá o CB Doctors também, que é o Dr. Pedro, que ficou com a gente aí hoje, com esse monte de problema de transmissão. Você que tá vendo esse vídeo, então você não viu a live caótica de 1h30 que não funcionou. Porque ninguém viu mesmo essa live. Você tava lá, mas você não viu. Exatamente. Foi uma live que só eu e o Dr. Pedro vimos, assim, foi um fragmento, foi um sonho. E a gente tornou esse sonho realidade. Quer mandar um tchau pra galera, meu brother? Pode mandar. Tá dado ali atrás, na verdade. Obrigado a todo mundo que apoia, obrigado a todo mundo que sempre apoiou, que tá na luta, que levanta a bandeira. Acho que bons tempos estão por vir. Esse ano nós vamos ter muito crescimento. Não nós, eu falo nós, todo mundo que está envolvido, que quer fazer o bem e utilizar a cannabis como instrumento para fazer o bem para as outras pessoas. Vai envolver muita energia boa, muita positividade. Então, obrigado para todo mundo que está apoiando, que eu esteja sempre à disposição para tudo que vocês precisarem e vamos sempre para frente. Isso é o principal, sempre para frente, galera. Para frente e junto. E um abraço para você, irmãozão. A gente não se conhece, mas fisicamente, né? Mas sinta-se abraçado, já essa pandemia acaba e a gente se encontra. Então, sinta-se fisicamente abraçado como todo mundo, com certeza. Com certeza. E se não tá dando pra abraçar, um soquinho e venha me visitar, pô. Venha me visitar, vamos pegar umas ondas aí, prometo, curtir a vida. Prometo, eu sou doido pra aprender a surfar. Você já falou pra me ensinar, eu prometo, a gente vai pra isso. Pra eu ensinar eu tô precisando aprender, mas a gente faz isso aí, com certeza. A gente aprende junto, a gente acaba com o professor aí junto, então, tá tranquilo. Com certeza, tem uns mano aqui que ensina. Valeu, meu camarada. Obrigado, rapaziada. Continue todo mundo esfumaçado. Fique aí ligado, você sabe por quê, né? Porque é nóis!